Meu nome é Vivian Cristina Freitas, eu trabalho como professora de língua inglesa. Eu estou aqui hoje para falar sobre o período de depressão que eu passei. Aos 14 anos, eu comecei a perceber alguns sintomas, mas até então não achei que seriam tão importantes. Havia uma tristeza, mesmo muito jovem, então eu tinha muitos sintomas, por exemplo, chorar muito, eu já acordava dessa maneira e às vezes nem tinha acontecido nada de tão grave para que eu estivesse daquele modo. Durante muitos anos eu achei que esses sintomas eram normais, tudo começou a perder o brilho e aí me veio a ideia assim, talvez seja porque eu precise estar em algum relacionamento sentimental. E eu entrei num relacionamento, conheci um rapaz, eu sempre com o propósito de levar a sério o casamento. Então eu sempre fui muito caseira, sempre fui muito estudiosa, carinhosa com a família. De repente, o meu comportamento começou a mudar totalmente. Não só eu tinha tristeza durante esse relacionamento, mas também eu tinha muito nervosismo. Então eu comecei a perder o controle das minhas emoções. E isso contribuiu muito para que esse relacionamento não desse certo. Eu fui vítima de muitas traições por parte dele. Então toda aquela raiz de depressão que eu já trazia se agravou muito. E aí realmente eu me entreguei mesmo. Eu não saía mais de casa, eu não tomava mais banho, eu não me maquiava mais, eu não tinha mais amor nem à minha vida, nem contato com as pessoas. A tarefa de ir do meu quarto até o quintal era uma coisa muito árdua para mim na época. E aí, então, eu comecei a passar a fazer alguns tratamentos psiquiátricos, psicológicos. Todos eles me ajudavam até um certo nível. Tudo que era comportamental, através da medicação, havia um certo controle durante um certo tempo, uma sensação de bem-estar. Mas eu tinha quedas muito profundas se eu parasse com aquela medicação. E numa dessas quedas, eu tive 3 tentativas de suicídio. 2 delas com os próprios remédios, porque aquilo já foi me entediando de uma maneira. E a única coisa, eu tinha muitos pensamentos suicidas, muitos. Era como se eu ouvisse claramente uma voz me dizendo: acabe com a sua vida, porque assim vai haver um descanso. Assim todo esse sofrimento vai acabar. Comecei a procurar ajuda, então também alguns segmentos religiosos. Fui a vários tipos de reuniões de autoajuda. Eu lia muitos livros de todos os tipos para eu poder me ajudar. Muita corrente filosófica. À medida que toda essa informação se unia, eu acabava ficando muito confusa. Eu não conseguia reagir mais. E aí houve a 3ª tentativa de suicídio. Eu subi até um certo andar e pensei em me jogar dali. E aí, mais uma vez, aquela voz de novo, não. E era um não muito forte, não, vai ter solução. E aí eu dei um passo para trás e eu lembro que internamente eu gritei. Eu falei: meu Deus, se o Senhor existe, onde que o Senhor está? Porque eu estou muito cansada. Eu falei: onde que o Senhor está? Me perdoe até porque é muito forte, né? Eu me lembro daquele dia, eu falei: eu não aguento mais. Eu falei: eu não sei mais onde procurar. E o Senhor está vendo que eu nem sabia com quem que eu estava falando, né, na verdade. Não demorou muito, a minha tia graças a Deus, ouviu a programação da rádio, pela Rádio São Paulo, e se lembrou de mim imediatamente. Ela falou: acabei de ouvir um testemunho, é a sua vida. Ela falou: eu vou te levar lá. Era uma sexta-feira, 3h da tarde, nunca vou me esquecer desse dia. Quando eu entrei, estava um período muito conturbado, de muitas perseguições à igreja naquela época. Mas em nenhum momento eu tive dúvida de que eu estava no lugar certo. Nenhum momento. Eu tinha certeza que ali era um local divino. E na hora que eu vi a imagem, o rosto do Bispo Macedo, o olhar dele já me deu a certeza de que ele era um homem de Deus.
E eu me lembro que o primeiro passo que eu dei dentro da igreja, a primeira coisa que eu vi foi o letreiro, escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu olhei aquele nome, porque eu falei, eu achei, foi a melhor descoberta da minha vida. Eu falei, agora eu achei, é aqui. E ninguém tinha conversado comigo na igreja, porque nesse horário a igreja era pequena, o piso era muito simples, não havia luxo nas paredes. E eu que já tinha me formado na faculdade, eu tinha tido tantos ensinamentos, já tinha aprendido tanta coisa, a colocar os S's no lugar correto na frase, a montar a frase corretamente. Eu me lembro que o primeiro pastor nem tinha um português assim muito eloquente, mas aquela unção naquela palavra, eu achei aquilo maravilhoso. E eu falei, é aqui mesmo o meu lugar. Eu falei, eu não sei orar como ele ora. Eu até aprendi a falar os verbos corretamente, mas eu não sei orar. Então o Senhor me ensina a orar também? Então eu pedi muitas coisas espirituais logo ali no primeiro dia. Primeiro, só de ver aquele nome, eu falei, então ele é Senhor, né? Então o que eu preciso fazer para ser serva? Então, eu ia para todas as reuniões na sexta-feira, né? Não faltava nenhuma. E ali eu já comecei a ter uma força interior que eu nunca tinha tido durante toda a minha vida. E então, todos aqueles remédios que tiveram, eu creio que me foram passados com uma intenção muito boa de ajuda, naquele momento eu já estava segura o suficiente para não precisar mais deles. E eu parei então com todas as medicações, o tratamento psicológico. Eu agradeço muito aos profissionais que me ajudaram na época, mas também já não havia mais necessidade, porque eu já tinha sintomas de muita paz e de muita alegria e de muita segurança de quem estava cuidando da minha vida, que era o próprio Espírito Santo. O homem de Deus sempre falava assim, agora você já está limpa, porque eu já não tinha mais aqueles sintomas, agora você já está limpa, mas agora a casa está vazia, precisa preencher com o Espírito Santo. E aí eu decidi que eu queria ser selada com o Espírito Santo. E aí realmente chegou o dia que eu esperei uma vida inteira. Aquele dia, que dia! Aquele dia foi numa busca, num domingo de manhã, e eu coloquei a melhor roupa que eu tinha, e eu me preparei muito para aquele dia. Eu já vinha fazendo isso em todas as reuniões, mas aquele dia foi especial. Ali, durante a busca, eu já fui tomada por uma alegria profunda. E eu me lembro que eu falava assim, Senhor, eu procurei o Senhor a vida inteira. E eu me lembro que só de ver o seu nome, eu já senti aquela paz aquele dia. Mas agora eu quero o Senhor dentro de mim. Eu preciso muito do Senhor dentro do meu coração, dentro da minha alma. Porque eu já sabia que eu tinha uma alma, porque ela tinha doído tanto durante tantos anos. E eu falei, eu preciso do Senhor aqui dentro, para que eu, durante todos os momentos da minha vida, eu tenha o Senhor em tudo que eu for fazer. E sem o Senhor a minha vida realmente não tem mais sentido. Na hora. Na hora. E foi uma coisa tão maravilhosa, porque toda aquela certeza que eu busquei a vida inteira, aquela mesma voz que dizia não se mate, era a mesma voz que eu escutava, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, eu nunca te desamparei, eu nunca te abandonei, eu estive com você todos esses momentos. Era muito forte. E aí eu comecei a ver que eu já não me preocupava mais só comigo. E eu pensei, tem gente sofrendo do meu lado. E aí já começou aquele desejo enorme de poder levar o que eu tinha recebido e passar para elas e tentar encurtar esse caminho que na minha vida foi tão longo, de muita busca, de muita porta errada. Depois, então, que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive esse selo, o batismo no Espírito Santo, eu percebi muitas mudanças, primeiro no meu interior. Eu comecei a ter paz, alegria, segurança,
prazer de viver, prazer de estar com outras pessoas, querer levar vida para outras pessoas. O meu relacionamento na minha família é muito bom, meu relacionamento nas minhas atividades também. Eu tenho paz em tudo que eu faço. Então, hoje eu tenho uma vida transformada na presença de Deus, feliz, não dependo mais nem de coisas e nem de pessoas para estar bem. Eu agradeço a Deus, do fundo da minha alma, ao Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim para me salvar, que esteve comigo em todos os momentos, nos mais difíceis. Mesmo quando eu não o conhecia, Ele já estava comigo, me buscando, tendo paciência, tendo misericórdia. E agradeço muito ao Bispo Macedo, que sempre se sacrificou e continua se sacrificando para que esta porta esteja aberta. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse aquela porta aberta naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde. Agradeço a minha tia, que se dispôs a me ajudar. Agradeço a todo esse trabalho, aos ofertantes, aos dizimistas fiéis, que mantêm essa obra viva, para que, assim como um dia esse testemunho que foi ouvido na rádio pela minha tia me alcançou, para que outras almas também sejam alcançadas.